Pessoal, bom dia. Vamos lá. Eu ainda não atualizei lá o YouTube, tá? E quinta-feira pra cá eu tive que fazer uns negócios da faculdade e me enrolou. Mas eu vou ver se eu consigo fazer aquela sugestão. Alguém falou de colocar todas as aulas lá. Ah, esse link aí é o link lá do Drive, tá? Vamos ver aqui. Específico aqui sobre os tipos de caldeira. Do que a gente viu até a aula passada, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Tá tranquilo? Podemos seguir em frente aí? Então, vamos lá. Nós vimos aí na aula passada algumas informações gerais, né, sobre caldeira. Aí nós vimos aí um fabricante de caldeira, que é a Steam Master, vimos alguns modelos, né? Vimos onde você usa cada tipo de vapor saturado, vapor superaquecido. Aí só para lembrar aí, normalmente o vapor saturado você usa para aquecimento, né? Processo de aquecimento, troca de calor, etc. E o vapor superaquecido para geração de potência, tá certo? Por conta da quantidade de energia que está embutida no vapor. Aí nós vimos começamos a ver alguns tipos de caldeiras. Que tipo de caldeira que gera vapor saturado e que tipo de caldeira que gera vapor superaquecido, tá? Aí, de uma maneira geral, a gente está falando que o vapor que a gente está considerando é o vapor oriundo de água, tá certo? Apesar que você tem vapor de tudo quanto é fluido, você consegue gerar, mas ao longo da história, vocês lembram lá de termodinâmica? Vocês tinham ciclos de geração de potência, ciclo primário, secundário, terciário, etc. Aí você tinha alguns ciclos com mercúrio, não sei o que. Isso daí, eu particularmente nunca vi na minha vida. Alguma planta que opera com mercúrio, etc. 99% é com água, porque é o fluido mais barato, tá? Eu já vi algumas plantas operarem com água e sal. É uma mistura, tá? Aí você consegue ter umas propriedades termodinâmicas um pouquinho diferentes. Mas é assim, é a coisa mais rara que existe no planeta. A grande maioria é água. Aí nós vamos ver um pouquinho mais para frente, quando ele está falando de água, não é água que você abre da torneira e bebe não, tá, gente? É a que a gente chama de água de caldeira. Água de caldeira, vamos dizer assim, é igual a água do radiador do carro. É água? É, mas não vai abrir o radiador e beber água do radiador. Você vai parar lá no hospital, né? No mínimo um desarranjo intestinal você vai ter, se não for mais grave, tá? Porque é água com um monte de aditivo, tá certo? Tem um monte de coisa lá para trazer a água para um estado que seja interessante do ponto de vista térmico. Então você não pode ser simplesmente água, porque senão você acaba com a população, acaba com o equipamento, estraga com tudo, corrói tudo e assim por diante, tá certo? Então quando a gente está falando de água, é uma mistura, tá certo? Então é a água que é o fluido mais barato que a gente tem aí. Poderia ter fluidos mais interessantes do ponto de vista térmico? Poderia. Só que aí é mais caro, tá certo? Vamos fazer o mesmo paralelo do radiador. No radiador você coloca só água ou você compra um vidrinho de aditivo e coloca lá? Agora, um vidrinho de aditivo, hoje aí mais ou menos uns R$20, R$25. Olha só, se você colocar no seu carro, que vai mais ou menos 5 litros de água, 5 a 7 litros de água, você gasta R$25. Ah, baratinho para você. Agora coloca numa planta industrial para gerar potência. Olha para onde que vai. Você não quer sua bandeira de energia subir lá para as cucuias, mais ainda que já é quando aciona a termoelétrica. Imagina se além disso você vai colocar tudo isso na água, tá? Então, quando a gente está falando de água, é água com esses aditivos, tá? Com fluido o mais barato que a gente conhece, tá joia? Então aí a gente tem a relação de pressão e temperatura,
aquela mesma relação que vocês viam lá em termodinâmica, né? A gente vai ver, a grande maioria da indústria, a não ser a indústria de geração de potência, usa vapor saturado. Tá joia? Pode ter um pouquinho lá para cima da curva do saturado, mas na essência é saturado. Tá? Vamos lá. Bom, aí agora vamos ver começar a ver a parte técnica. Todo mundo lembra lá das curvas de saturação, lá de termodinâmica? Está todo mundo afiado em termodinâmica? Aí o vapor saturado, você tem uma... Aqui fala que é uma grande vantagem. Eu gosto de falar de características. Você tem características do vapor saturado e características do vapor superaquecido. Tá? Ele tem uma característica que é o seguinte: você consegue manter a temperatura constante quando você tem naquele processo de pressão constante. Significa o quê? Olha só, a mesma coisa que eu falo lá, fazer o exemplo da panela de pressão. Tá? E quando você está injetando calor, você tem o fluido aqui, a água, e você tem a válvulazinha aqui, né? Beleza. A válvula, ela regula a pressão. Uma válvula reguladora de pressão. Ela vai deixando a pressão subir até chegar no limite. Aí a pressão interna, mais P1, pressão atmosférica. Na hora que o P1 ficar um pouquinho maior do que a atmosférica, na verdade a pressão aplicada por esse elemento aqui, ó, aí ela começa a subir, começa a flutuar, né? Aí você tem o escape aqui, aí esse arrasto faz o flutuador subir. Na hora que ele se equilibra, pronto, aí você fez a pressão interna ficar igual a pressão aplicada aqui. Tá? Na hora que começa a chegar perto dos 100 graus, se você deixar a panela aberta, é a hora que você começa a chegar no saturação. Certo? Beleza. Na hora que subiu aqui, na verdade ela foi um pouquinho mais do que 100. Vamos falar 110 graus. 110 graus. Certo? Você também está num estado de saturação, só que a pressão aqui é um pouquinho maior. Se você diminuir o calor aqui, ó, você vai continuar ainda no estado de saturação, só que vai sair menos vapor para cá, ó. Então você consegue fazer isso aqui, ó, a temperatura aqui manter constante, você alterando a quantidade de calor. E a pressão aqui vai ficar sempre constante. Por quê? Porque está regulado pela curva de saturação. Tá? A não ser que você corta isso aqui, ó, que aí entra em equilíbrio, você corta aqui, e aí, pronto, aí você vai cair, porque você acessou a quantidade de energia que você está. Então essa é a característica do vapor saturado. Você pode passar num processo, pode passar isso durante um processo, tá? Você tem o estado 1 e tem o estado 2. Aí aqui você tem vapor saturado com o título, olha só, vapor título 0 e 1. Concorda? Todo mundo lembra aí? Sim? Não? Quando eu tenho só vapor, é o título 0 ou o título 1? Aí você tem um processo aqui, né? Esse vapor injeta o calor para cá, só que ele chega aqui com o título, por exemplo, 0,2. Vai ter uma mistura. A temperatura aqui é a mesma, né? Você ainda está na saturação. Então essa é a característica do vapor saturado. Você não consegue fazer isso com o vapor sobreaquecido. Por quê? À medida que você começa a retirar calor do superaquecido,
ele vai mudar de estado, ele vai mudar de condição. Aqui não, ó. Então você consegue tirar uma certa quantidade de calor aqui sem alterar nem pressão nem temperatura. Essa é uma característica do vapor saturado. Tá certo? Você vai fazer o quê? Vai fazer andar aqui, ó, dentro da região saturada. Lembra lá do gráfico? Aqui, ó, superaquecido, saturado, líquido. Então você anda aqui dentro, ó. Tá certo? Enquanto você anda aqui dentro, pressão e temperatura, nós estamos constantes. Agora, então essa é uma característica do vapor saturado. Você não muda a condição de pressão e temperatura. Então, se você tem um processo que você precisa garantir melhor qualidade de controle de pressão ou de temperatura, é mais fácil você garantir isso no vapor saturado. Que o próprio fluido não vai alterar de temperatura. Tá joia? Vamos lá. Aí aqui, como eu falei, esses dados aqui de 370, 280, etc, 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 as temperaturas, deu um ponto crítico, né? As temperaturas que você encontra de caldeira para trabalhar com temperatura de vapor saturado, aí varia um pouco de fabricante para fabricante. Só que aí você tem um limite termodinâmico, tá? Então você tem caldeira saturada que vai a 150, caldeira saturada que vai a 200. Só que aí você tem um limite termodinâmico que é o 374. 374 aí já muda de estado, já chega lá no ponto crítico. Todo mundo lembra lá qual é o ponto crítico? Sim, não? Mais ou menos? Vamos lá. Vamos lá, de novo. Naquela curvinha lá do... Tá dando pra enxergar aí? Naquela curvinha lá da... Vou pegar aqui, não. Você tem a curva de saturação que é essa aqui. Aí você tem a curva do líquido e a curva do saturado e do superaquecido. À medida que você vai subindo essa curva aqui, ó, vai chegar uma hora que vai chegar nesse ponto aqui. Certo? A partir desse ponto, aí você não sabe mais quem que é líquido, quem que é saturado, e que é superaquecido. Aí é a hora que você entra no estado líquido. Então você não tem mais essa definição de líquido, saturado e superaquecido. Tá certo? Diferente do ponto crítico. Então lembra do ponto crítico? O ponto crítico é um ponto aqui na região termodinâmica e na verdade você tem o líquido, o sólido e o gás ao mesmo tempo. Esse é o ponto crítico. Esse aqui é o ponto crítico, vai um pouquinho para cima. Então você não tem mais essa definição de líquido, saturado ou superaquecido. Aí virou uma massa, tá? Vamos lá. Então aí você tem esse limite termodinâmico. Então, se você tem um termodinâmico barrando, você não vai ter um equipamento que passa disso daí saturado. Tá certo? Que é o 374. Então fica praticamente o limite dos equipamentos que a gente encontra hoje de vapor saturado. Tá jóia? Agora, superaquecido, aí superaquecido vai 600, 700, 800 para tocar turbina. Tá jóia? Vamos lá. Aí agora que as pressões, materiais, etc. Aí como eu falei, eu posso ter feito isso aqui hoje, amanhã já tem alguma coisa de novidade, tá? Então esses valores que coloca aqui, pressão limitada a 100 kgf, temperatura de 500 graus limitada, etc. Pode ser que amanhã vai aparecer coisa diferente, tá? Mas para geração de potência, você precisa de mais energia, tá? E aí agora a gente tem as limitações de temperatura, né, que influenciam principalmente nos materiais, tá? Aquelas caldeiras antigas que a gente viu nas aulas passadas, né, no histórico lá, você não tinha liga metálica que você tem hoje. Você tinha praticamente o quê?
latão, aço carbono, ferro, né? Fala os primeirão lá, né? Cobre, etc. Então você não tinha um aço inox igual você tem hoje, né? Você não tinha um aço de liga como a gente tem hoje. Então, à medida que os materiais vão sendo descobertos, vão sendo desenvolvidos, aí você consegue subir um pouco mais, tá? Na época não tinha fibra de carbono, nem nada disso, né? Bom, aí essa primeira caldeira aqui, ó, aquela caldeira de Newcomen, tá? A gente viu um pouquinho lá no histórico, era basicamente isso aí, era um balão com fogo embaixo, tá? Olha só, era tudo rebitado. Como é que você coloca uma pressão absurda num sistema rebitado desse jeito? Assim, não é o rebite que a gente conhece, que pega lá o rebite um pouco mais robusto, né? E ficou o sistema rebitado assim por muito tempo, tá? Então tem caldeira aí rebitada, ó, durou por bastante tempo, tá certo? Então era um reservatório, né, aquecido no fundo. Essa era a caldeira. Aí o VAT a gente já conhece, né? Interessante que antigamente as pessoas atuavam em várias áreas, né? Aí lá em 1769 o VAT ele desenhou essa caldeira com a cara da caldeira que a gente conhece hoje nas locomotivas. Aí foi a ideia de alguém depois botar a roda nesse negócio que a gente viu, né? Colocar uma panela de pressão com roda e pronto, aí virou uma locomotiva, tá? Aí nós vimos a questão dos problemas que começaram a surgir, né? Principalmente a questão de explosão, tá certo? Aí depois nós vimos que por conta desses desastres ou acidentes, vamos dizer assim, começaram a surgir as legislações, as normas para construção, normas para operação, para manutenção e assim por diante, tá? Então, a maioria das explosões que aconteciam era por conta de ruptura. Ruptura onde? O treco não era tudo rebitado? Bastava um rebite falhar, pronto, o negócio explodiu. Agora, então isso era comum, a gente chegou a ver na aula passada, né? Aí essa caldeira aqui, ó, 1880, né? Também o Stirling, que vocês conhecem do motor de Stirling, né? Ela começou a surgir, essa daí é a caldeira do jeito que a gente conhece hoje, que é a caldeira aquatubular. Ela começou a surgir mais ou menos nessa época aí, ó, 1980. E nos Estados Unidos, deixa eu ver se eu coloquei aqui, está no outro slide, que é a Babcock. É uma empresa americana, ela pegou essa ideia e aí começou a desenvolver as caldeiras aquatubulares. Aí ela se transformou logo em seguida na maior empresa fabricante de caldeira do mundo, tá? Vai pegando essa ideia aí. Então essa daqui foi o precursor lá das caldeiras para locomotiva, tá? Tá aqui, ó, isso, pegou essa ideia aí. Essa aqui foi uma das precursoras lá das caldeiras flama aquatubulares, tá certo? E aquela esférica da aquatubular, tá? E aí a gente tem basicamente 3 tipos de caldeiras, que são as mais comuns. Você vai encontrar outras aí, tá certo? Eu não coloquei aqui a nuclear, por exemplo, tá? A solar, né? No outro slide aqui tem a caldeira solar, mas vocês vão encontrar maior frequência caldeira elétrica, que aí normalmente ela é pequenininha, tá certo? Aquele vaporeto é uma caldeira elétrica, você liga na tomada, então você tem uma resistência lá dentro, ela aquece e gera vapor, então é uma caldeira elétrica. A flama tubular, onde os gases de combustão eles passam por dentro dos tubos da caldeira, a gente vai ver já já. E a água tubular
onde quem passa por dentro dos tubos da caldeira é a água, é o fluido da caldeira. Agora, então são essas principais, esses 3 principais modelos aí que a gente tem em caldeira, tá? Bom, então essa é a diferença. A flama tubular, o gás de combustão passa por dentro dos tubos. A água tubular, a água passa por dentro dos tubos, tá? Então essa daqui, ó, essa daqui, a água passa por dentro. A fornalha está aqui embaixo, né? Então você tem um balão aqui e você tem um balão aqui. Então a água passa por dentro aqui. Ela passa por cá. A água passa por aqui, o vapor vai sendo gerado e vai sendo armazenado aqui. Tá? Quando você tem que o gás de combustão passa por dentro dos tubos, aí é a flama tubular. Aí essa diferença não é só uma diferença, vamos dizer assim, teórica. Ela implica em condições que você consegue alcançar com a caldeira, tá? Deixa eu passar aqui para a gente ver. Ó, aqui. Na verdade a gente volta aqui. Então não é só uma questão de vou fazer assim que é melhor, vou fazer assado que é melhor. Está lá no final. Aqui, ó. Então, algumas condições, algumas comparações entre os 2 modelos, água tubular e flama tubular. Normalmente, tá? Então aqui são algumas características gerais. Normalmente, a caldeira flama tubular, que é aquela que passa o gás de combustão por dentro dos tubos, ela é mais barata, tá? Normalmente a água tubular você consegue pressão mais alta. A água tubular por dentro dos tubos passa água, tá? Então você consegue maior produção de vapor na água tubular. Você consegue ter uma partida mais rápida, tá? Você pode ter superaquecedores, ou pode, então peraí, então se eu consigo pressão mais alta, se eu consigo pressão mais alta, eu consigo temperatura mais alta, né? Eu consigo alta produção de vapor e eu consigo ter um superaquecedor. Onde é que eu vou usar a caldeira tubular? Produção de energia, tá certo? Então é uma característica da construção do equipamento. Se eu consigo chegar lá nessa situação com essa, então essa daí vai ser praticamente a caldeira utilizada para a geração de energia, tá? E as flamas tubulares? Aí são, já de casa, elas são as mais baratas. Então se ela é mais barata, vai ser que todo mundo vai usar, tá certo? Então normalmente elas são menores, tá? Elas são de construção mais simples, manutenção mais simples, atende a aumento praticamente instantâneo de demanda de vapor. Você consegue alterar o fluxo de vapor de maneira mais rápida, mais fácil, né, de limpeza e assim por diante. Essa questão aqui, ó, não exige tratamento de água muito apurado. Isso daqui, calma lá, viu, gente? Depois que você tem aí as legislações ambientais, independente do tipo de caldeira, etc., você tem que estar dentro da legislação, tá? Às vezes está falando que não existe tratamento de água muito apurado, é porque ela não suja tanto a água quanto a outra. Então o seu tratamento é mais brando, mas para te caminhar para dentro da legislação, tá? Não é vou colocar aquela água, não preciso nem olhar preocupar com a água da caldeira. Não, eu tenho a legislação que rege isso daí, tá certo? Então é daí só para a gente comparar o que você tem de característica da flama tubular com a água tubular. Agora, mas em relação à qualidade da água, vai ser puramente por legislação, fazer o tratamento, ou altera a eficiência do água?
Ó, qualquer coisa que se alterar na água altera a eficiência. Qualquer coisa, tá certo? Agora, você tem que... onde é que a legislação ela vai observar a questão da água da caldeira? Se houver um vazamento de água, o vazamento não vai contaminar o meio ambiente. Essa é a forma que a legislação olha para a água de caldeira. Ele não está falando do gás de combustão, não. Só da água de caldeira. Agora, como é que a indústria olha para a água de caldeira? Ó, precisa ter uma água que, primeiro, seja eficiente, né, na troca de calor, leve, traz calor, etc. E que não vai corroer meu equipamento. Tá certo? Então você tem que pisar nesses 3 locais: atender a legislação e ter uma água, um fluido de trabalho que seja bom para o seu equipamento. Seja bom como? Não seja caro demais, né? Não vai destruir seu equipamento, não vai corroer seu equipamento. Seja eficiente da forma de levar e trocar calor, tá certo? Seja fácil você repor, fazer a correção, etc. E aí, para isso, você tem lá algumas condições que a gente vai ver sobre a água de caldeira. Então, só para a gente ter ideia, a água de caldeira, normalmente o pH dela é 10, 11. Por isso que eu falo, não vai abrir a caldeira e tomar um pouquinho. Tá? Então você tem que olhar, por exemplo, dureza da água. Porque senão começa, aqui em Goiás, a gente tem uma característica da água da região ser dura, né? Vocês lembram lá de química? Isso, tá? É fácil você ver. Você começa a jogar água no vidro, você vai começar a ficar aquelas manchas assim, ó. Aqui lá é cálcio, quartano. Aí você imagina aqui dentro de um sistema de vapor. Aí vai criando crosta, a gente vai dando um foco aqui. Que chega num caso absurdo, tampar o tubo. E isso você não tira mais, é só arrancando e botando outro tubo novo. Tá? Então você tem que ter uma água de caldeira que atenda a legislação e que seja interessante do ponto de vista térmico. Tá? E aí para isso você tem a correção. Agora, quem que faz a correção, quem que faz a análise de água de caldeira? Aí o engenheiro químico, o químico industrial. É esse pessoal que faz isso. A gente sabe de água de caldeira, mas assim, tá beleza. A gente não estuda química na profundidade que o engenheiro químico estuda. Então a gente não tem condição e nem tem essa atribuição. Mas você precisa saber o que? A água de caldeira tem que ter todo o controle, por questões ambientais e por questões técnicas. Agora? Professor, que de circulação de água eficiente? A circulação de água a gente vai ver na hora que você vê a instalação, né? Deficiente é o seguinte, que é fácil de dar problema. Não é que não funciona, é que é mais fácil de dar problema de circulação de água na água tubular do que na cama tubular. Tá? Vamos lá. Já tem um carro aqui. Aqui. Então, a caldeira que a gente chama de flama tubular ou fogo tubular, um exemplo é esse aqui, ó. Então você tem um queimador aqui, aí esse queimador está dizendo que ou é um queimador a óleo ou um queimador a gás. Tá? É como se fosse um maçarico. Tá? Aí ele queima o gás de combustão, aí ele é transportado dentro de um monte de tubo aqui, ó. Aqui você tem um passo, 2 passos, 3 passos. Então, quando a gente viu lá na aula passada, a estimação falou que tinha a caldeira Ford, que eram 4 passos. Então, o gás de combustão vai e volta, vai e volta. Vai e volta, vai e volta. Dá 4 passos dentro da água, vamos dizer assim. Tá jóia? Então, as primeiras caldeiras eram um passo só. Vai. Aí você tinha eficiência baixa. Aí você começou a ir e voltar. Ir, voltar e ir de novo. E assim por diante. Então, quando o gás de combustão ele é transportado por dentro de tubos,
Aqui, ó. Aí você tem o que a gente chama de caldeira fogo tubular ou flama tubular. Essa água em ebulição não está dentro desse tubo. Não, aí a água, o vapor, ele está armazenado por fora aqui, ó. Eu pergunto quando a setinha está fazendo tudo. Hã? É que essa setinha está fazendo tudo. Não, o tubo está aqui, ó. Então, aí sobe aí. Essa é a tubulação. Já a gente vê uma foto, aí você vai tirar essa dúvida. Mas o tubo é esse daqui, ó. Aí essa setinha está Ah, tá mesmo. Não, aqui é gás aqui é gás, aqui tá errado. Aqui não tem água não, aqui é gás. Na verdade a água, talvez aqui esteja, agora hoje que eu percebi isso, né? Talvez seja diferenciando a interface, né? Que provavelmente aqui que começa a entrar em ebulição a água, tá? Mas aqui é gás, viu, gente? Eu vou alterar esse negócio aqui. Aí aqui é a descarga dos gases. Também você tem que atender a legislação. Você não pode simplesmente abrir a chaminé lá e descer a lenha, né? Tá? Aí você tem que passar por um lavador de gases, por um purificador, etc, tirar fuligem, etc, até atender a legislação, aí você libera no ambiente, tá certo? Quando a gente não tinha a legislação ambiental assim do jeito que a gente tem hoje, era Deus dará. Era fumaceira e Deus nos acuda. Hoje não, hoje a coisa é bem diferente, tá? Então essa é a caldeira fogo tubular. Olha lá. Essa daqui é o esquema de uma água tubular. Olha lá, quem que passa por dentro dos tubos agora? Olha lá, a água passa por dentro. É como se você pegasse uma serpentina e colocasse dentro de uma churrasqueira. Aí ela vira uma água tubular. Tá certo? Então tá aqui, ó. Questão de dimensão de tubulação, né? Aí a água tubular é esse modelo aqui, ó. Olha só o tanto de tubo que você tem da água tubular. Tá certo? Agora, a questão da circulação de água que você comentou é um dos responsáveis, tá certo? Pelas explosões de caldeira água tubular. E olha só, a Spirax é um fabricante de acessórios para caldeira, válvulas, tubulações, sistemas de controle, etc. Tá? Então ela tem um dispositivo que é para você verificar online, né, o nível de água de caldeira. Por quê? Porque é uma coisa imprescindível. Eu lembro que eu comentei na aula passada, se a panela de pressão acabar a água dela, pode ser que ela exploda. Aí fala, não tem água, não vai explodir. Explode. Por que ela explode? Aqui vai dar para você entender, ó. Então aqui é para você alimentar de água. Beleza, você está injetando calor e a água está andando, tá? A água está sendo transportada, está virando vapor, e aqui você tem vapor, beleza? E aí você vai ter algum problema de circulação de água, só que o calor continua sendo injetado. Alguma coisa lá dentro vai continuar sendo aquecida. Se não tem água, quem vai aquecer? Aí o ar está lá dentro. E o ar, como tudo no planeta, vai dilatar com a temperatura. E aí ele começa a dar pressão, explode para a caldeira. Porque faltou água. Agora, então essa é a característica da caldeira aquatubular. Agora, ó. Então, quem passa por dentro dos tubos é a água. Quem fica por fora é o gás de combustão. Tranquilo? Olha lá. Essa é uma caldeira elétrica. Aí agora, como você não tem circulação de água por dentro de nada, aí sai dessa classificação. Então você tem resistência elétrica. Ó. Então, caldeira que é assim, ó, por exemplo,
Quem gosta de tomar café? Expresso, aquelas maquininhas de café expresso, é tudo isso aqui, ó. Caldeira elétrica. Você não tem uma caldeira lá no fundo da padaria, da confeitaria lá. É isso aqui, ó. Então lá você tem um sistema, né? Você sabe que pressão que chega até lá? Tem cafeteira daquela que chega a 10 bar de pressão. Ué. Exatamente. Se explodir um trem daquele, assim, eu não tenho conhecimento de ter um caso de explosão da caldeira daquela. Mas é uma caldeira de 10 bar de pressão. E ela chega mais ou menos uns, se eu não estou enganado, acho que uns 210, 220 graus de temperatura. Para você conseguir extrair o café expresso, aquela espuminha gostosinha, bonitinha, é 10 bar de pressão, 10, 12 bar de pressão. Já eu entro aqui no site, só para a gente confirmar isso aqui. Cafeteira, a Saeca é uma marca famosa aí de cafeteira. Então, para extrair o café daquela cápsulazinha lá, ó, é 10 bar de pressão. Aqui, ó, essa daqui, ó, que você coloca em casa, deixa eu ver se tem a informação de pressão dela aqui. Mas é 10 bar de pressão, ela pega mais pressão do que uma caldeira flama tubular. Assustou? Agora não vai tomar mais café? Só que qual que é a diferença? Ave Maria. Aí minha mulher não pode aprender. Mas qual que é a diferença? Aqui você vai colocar o quê? 1 litro, 2 litros de água. Numa caldeira você vai colocar o quê? 10 mil litros de água, 5 mil litros de água, dependendo da sua extensão da linha, né? Que tem que abastecer isso. Mas é só para cafeteira de expresso, né? Aquela normal é só uma resistência e uma bombinha da água, né? Essa daqui é uma resistência. Não entendi porque tem pressão. Né? A normal, você sem cápsula. Só bota o pó do café no fio. Não, aquela lá não. Aquela, a cafeteira, a Melita, que é um modelo famoso dela, aquela lá não tem pressão. Você só aquece a água e uma bombinha para jogar água para decantar o café. Essas que são de cápsula, ou essa daqui, ó, que é de pressão, para expresso, aí ela chega nesse nível de pressão, quer ver? Deixa eu ver se tem aqui. Ó, 15 bar. 15 bar de pressão. Só que aqui, como eu estou falando, aqui você está trabalhando com 1 litro, 2 litros de água. O reservatório é pequeno. O reservatório de vapor é pequeno. Então a quantidade de energia associada a esse volume é pequena. Tá certo? Aí ela cai numa classificação lá da norma, que é equipamento pequeno. Mas mesmo assim tem que ser construído em cima da norma, porque gerou vapor acima da pressão atmosférica. Tá certo? Então, assim, ó, deixa eu ver se fala aqui da temperatura. Ó, 1700 watts é a potência de um chuveiro, tá? Aqui a temperatura não fala, mas chega aí nada a uns 200 graus. Então você tem, deixa eu ver se tem 2,5 litros, ó, reservatório de água, 2,5 litros. Então é pequeno, né? Então não é uma coisa absurda assim não. Mas ela chega a pressões mais altas do que a caldeira que a gente encontra aí para tocar um processo industrial, tá? Então essa caldeira elétrica, que é essa daí que a gente está vendo do sisteminha de café. Aí agora, condições gerais, tá, gente? De novo, condições gerais. O que você tem em relação à pressão, tá? A norma fala o seguinte: ela vai classificar caldeira de muito baixa pressão até, deixa eu abrir o conversor aqui,
Pra gente ter uma noção dessa caldeirinha. Converte. Essa caldeirinha aqui que a gente viu. São 15 bar de pressão. Ó, dá 15. Quase um prato. Ó, então essa caldeirinha da cafeteira, ela é aqui, ó, de média pressão, de acordo com a norma. Olha lá, de média pressão é de 6,9 até 14 kgf por centímetro quadrado. 15 bar dá 15,3, ela está aqui dentro. Ela é uma caldeira de média pressão, tá certo? Essa é a classificação da norma. Aí a classificação da categoria A. Isso. A norma classifica caldeiras categoria A, categoria B e categoria C. Tá? A categoria A, que a pressão interna seja maior que os praticamente 20 kgf, 19,98. Tá? 19,98, hein, gente? Não é 20. Tá certo? Se cair em 19,99, você cai para outra classe. Agora, norma funciona assim. Se você falar que seu equipamento vai chegar a 19,99, aí você cai na classe. Aí você cai na classe A, que é maior que a 19,98. Aí as suas condições de construção são outras. Aí você vai ter que usar espessuras diferentes, tudo diferente. Então a gente encontra muito aí equipamento que trabalha ali pertinho, mas antes do limite da norma. Aí ele cai na classificação inferior e aí as exigências são menores. Agora, então a categoria A, se a pressão interna for maior que 19,98, só se for 19,99 você cai na classificação A. Categoria A. Categoria C, se a pressão interna for menor do que 5,99 e o volume menor que 100. Ó, a caldeirinha lá da cafeteira, ela é pressão de 14, né? 14, 15 alguma coisa, né? 15 e pouquinho. É 15 kgf, ó. Então não é A, porque ela é menor que 19, e ela não é C. Ó, a pressão é maior do que isso. Então, se ela não é A nem C, as caldeiras que não se enquadram nos dois casos são as caldeiras mais comuns. Então, ela é classe B. A caldeirinha lá da cafeteira é classe B. Tá certo? De acordo com a norma. Então, ela é uma de média pressão, tá? Porque chega a 15 ponto alguma coisa kgf por centímetro quadrado. E ela é categoria B, porque ela não atende isso e não atende isso, não é cai na classificação da categoria B. E aí a classificação da categoria B tem as exigências da categoria B. Tá? Vamos lá. Aí a gente tem as caldeiras que a gente conhece como caldeiras verticais e caldeiras horizontais, em relação à forma de construção. Essa é uma caldeira vertical. Ó. Os tubos estão na vertical. Isso daqui é muito comum você encontrar em hotel, lavanderia, instalações pequenas, basicamente essa daqui, ó. Tá? Só pela construção você já está vendo que ela tem rodinha, ó. Então a caldeira você consegue levar para lá, levar para cá, tá? E aí, essa daqui, por acaso, se não for enganado é a gás, aí é mais fácil ainda. Então você coloca no caminhãozinho, leva de um lugar para outro, né? Claro, você tem que ter o local de acordo com a norma para você fazer a instalação dela. Chama o cara do gás, ou abastece aqui, aí coloca lá o cilindro de 45 kg, de 90 kg, e pronto, você tem uma caldeira. Agora, então ela, com as tubulações na vertical, é o que a gente vai chamar de caldeira vertical. E essa daqui é a caldeira horizontal. Tá? Aqui é o queimador,
já já a gente vai ver com mais detalhe. Aí essa daqui pode ser a gás ou a óleo, agora qualquer um desses dois combustíveis que dá para trabalhar com ela. Tem caldeira que só funciona a gás, tem caldeira que só funciona a óleo, tem caldeira que só funciona a biomassa, combustível sólido, e tem caldeira que funciona com os três, certo? Só vai mudar um pouquinho aí a forma de combustão, tá? Bom, aí aqui a gente tem uma explicação rápida aí das caldeiras verticais. De novo, essas questões aí de valores, elas são construídas até 30 metros quadrados, aí depende muito do fabricante. Aí eu não vou nem entrar muito em detalhe aí, porque a gente pode falar, tem isso aí, mas aí você abre o catálogo, mas é diferente. Pois é, não, mas é o fabricante, tá? Mas normalmente, tá certo? Normalmente você vai encontrar a caldeira vertical pequena. Esse valor aqui, ó, de 2 até 30 metros quadrados, não é que ela vai ocupar essa sala inteira não, tá, gente? Essa área aqui que ele fala, daqui para frente vocês vão encontrar, significa a área de troca de calor. Então, se você tem, deixa eu abrir aqui uma imagem aqui. Então você tem 500 tubinhos aqui, ó, é a área dos 500 tubinhos. Aí dá os 30 metros quadrados, um trequinho pequenininho assim, ó. Certo? Então essa não é a área que ela ocupa, não, é a área de troca de calor, tá? Então a caldeira vertical é mais ou menos nessa característica aqui, ó, 10 kgf, mais ou menos por aí, tá? Essa é uma relação importante para a gente lembrar de caldeira, quantidade de vapor que você consegue gerar por área. Essa relação, quilograma por área. Você tem a relação de quilograma hora, que é a produção de vapor, né, a capacidade dela, e a relação quilograma área. Se você tem uma relação quilograma área alta, significa que ela é bem eficiente. Tá certo? Com a mesma área você produz muito mais vapor. Se tem uma relação de quilograma área baixa, aí ela é baixa troca de calor. Tá? Não, de novo, não significa que uma relação alta e uma relação baixa seja ruim. Só é a característica de cada equipamento. Tá? Não gosto de falar mal de ninguém. Aí as caldeiras verticais, as caldeiras horizontais, tá? Aí nesse caso aqui, ó, é uma caldeira flama tubular, ó. Quem passa por dentro dos tubos é o gás de combustão. Só que aqui você tem uma fornalha. Então essa aqui é a caldeira que a gente vê no tudo quanto é filme de terror. Que o cara abre a portinha lá e joga tudo quanto é trem lá dentro. Aí ela aquece e o gás de combustão é transportado para lá. Tá certo? E aí, se você tem de novo 50 tubinhos aqui, é a área dos 50 tubinhos. Tá? Então o gás de combustão, a combustão é executada aqui, é realizada aqui. O gás é transferido para cá. Aqui em volta você tem a água e o vapor é gerado e armazenado. E aí você direciona o vapor para onde você vai. Tá? Caldeira horizontal. Aí agora a gente tem inúmeros modelos de caldeiras horizontais. Tá? Essa aí é um pouco lá da história que a gente tem. Capacidade 12, 14, mas de novo, depende do fabricante. Tá? Essa foi uma das primeiras caldeiras horizontais a serem produzidas. Ó. Antes você tinha 2 tubos. Ó. Era uma caldeira com 2 tubos. Hoje você tem isso daqui. Ó. Primeiro passo, o espelho, segundo passo. Deixa eu. Aqui, ó. Ele aqui é o espelho. Ó. É essa parede aqui. Ó. A gente fala espelho porque é onde reflete o calor e reflete o gás de combustão. Não é que é espelho não, tá, gente? É uma parede de refratário, tá? Então esse daqui é um elemento importante na caldeira, que possibilitou a dar 2 passos. Se aproveitar mais a energia do gás antes de jogar ele para a atmosfera, tá?
Então agora você tem um passo, dois passos. Ó. Flama tubular, quem passa por dentro dos tubos? O gás, ó. Ele passa por aqui, ó. Quem fica por fora dos tubos? A água de caldeira. Agora, aí o gás de combustão é liberado por aqui, e aí o vapor você faz a extração por aqui, ó. Tá? Nesses desenhos aqui, ó, que eu estou mostrando, não está. Deixa eu ver se está aqui, ó. Tá aqui, ó. Boiler feed, tá? Em alguns desses desenhos não está apresentado esse elemento aqui, ó, que é a alimentação da caldeira, que é onde você tem que ficar injetando água, tá? Lá em termodinâmica vocês viram um sistema de potência, que é um circuito fechado. Se não tiver vazamento nenhum, você gera o vapor faz o que tem que fazer, retorna e volta para a caldeira. É o caso do carro, né? De vez em vez, de tempo em tempo, você abre lá para ver se está no nível. Mas teoricamente é um sistema fechado, ou seja, a água vai, passa no motor, troca calor, volta, passa no radiador e fica fazendo esse circuito, tá certo? Esse é o que a gente chama de circuito fechado. E aí, se isso daqui for aplicado no circuito fechado, aqui vem a água do retorno. Depois que o vapor trocou calor, condensou, você tem a bomba de condensação, e aí joga de novo e realimenta a caldeira, tá certo? Agora, se for um sistema aberto, aí daqui vem lá a sua alimentação, tá? Daqui não vem de processo, vem de alguma outra fonte de alimentação de água. Mas, como a gente já sabe, não pode faltar de jeito nenhum, né? Então aqui caldeiras com dois passos. Esse é o espelho, né? Agora aqui, ó, caldeira com um passo, dois, três passos. Então a gente tem diversas formas de você fazer esse passo dentro da caldeira, ó. Assim, assim, ó. Aí o gás vai, 1, 2, 3, 4 passos, na verdade, aqui, ó. São as que a gente chama de caldeiras multitubulares, tá? Aí depende do fabricante, ó. 3 passos multitubulares, ó. 2, terceiro. Então você tem um espelho aqui e tem um espelho aqui, ó. Agora o vapor é extraído aqui e o gás de combustão é liberado por aqui. O que a gente chama de caldeira de fundo seco ou fundo molhado é esse aqui, ó. Tá. Fundo seco, que você tem o espelho já aqui, ó. Fundo molhado, que quem fica aqui no fundo da caldeira ainda continua sendo uma parcela de água. Dói? Aqui, ó. Esses são os tubos, depois que explodiu. Então, olha só. Aqui, essa é a tubulação de uma caldeira flama tubular, tá? Esse tubo principal aqui, ó, é esse daqui, ó. É esse daqui, ó. Então, acabou de sair do queimador, onde que vai o gás quente? Ele vai para cá. Opa, não. Ele vai para cá. Aí ele bate no primeiro espelho e retorna. Aí retorna, pode ser que ele retorne por aqui, ó, por esses tubinhos aqui, ó. Então ele vai pegar a área desses tubinhos no comprimento da caldeira, tá? Aí ele chega aqui, bate no segundo espelho e aí retorna de novo. Aí ele retorna por aqui, ó. Tá? Então onde que fica a água? Fica nesses meinhos aqui, ó. Tudo aqui e aqui, ó. Aqui fica o vapor, lá dentro da caldeira, tá? Então você tem 1, 2, 3 passos. Todas essas são caldeiras horizontais. Aqui, ó. O que a gente chama de caldeira escocesa, você tem essa disposição dos tubos, ó. Uma parte vai para baixo, aí ele passa atrás aqui e passa lá em cima.
Tá? Então, se na indústria você ouvir, aqui tem uma caldeira escocesa, ele está falando que tem essa disposição dos tubos. Tá? Não, aqui tem uma caldeira Lancaster. A Lancaster é essa daqui, ó. Essa daqui é que chama reversa, né? Caldeira que chama reversa. E a caldeira Lancaster é essa daqui. Aqui, ó. Essa é a caldeira Lancaster. Na verdade é Lancashire. Todo mundo fala Lancaster. A brasileirou por Lancaster. Essa é a Lancaster que a gente conhece aí. Tá? Essas denominações são utilizadas até hoje, viu, gente? Caldeiras escocesas, caldeiras horizontais. Aqui, ó. Essa imagem aqui dá pra gente ver direitinho. Então, aqui você tem um queimador, né? Aí você alimenta isso daqui com gás ou com óleo combustível, tá? Aí é óleo pesado ou qualquer tipo de óleo, né? Se você tiver um reservatório absurdo aí de óleo de canola, óleo de banho de porco, sei lá o que, você joga dentro da caldeira, vai queimar, tá? Então aí você tem a câmara de combustão, que está aqui, né? A alimentação do gás ou do combustível mais o oxigênio. Aí o fogo ou o gás de combustão é transferido por aqui, tá? Ó. Aí ele passa por dentro desses tubos aqui. E aí bate no espelho, volta e assim por diante. Então essa é uma caldeira horizontal. Agora a caldeira aquatubular, né? Essa é uma flama tubular, essa é uma aquatubular. Aí normalmente a aquatubular, olha só, como a construção dela é um pouquinho mais complicada. Olha só, a quantidade de tubos que você tem numa caldeira aquatubular. Aqui, ó. Aí a água passa por dentro dos tubos. Ó. Essas foram uma das primeiras caldeiras que surgiram. Deixa eu pegar a foto. Aqui, ó. Essa é uma caldeira que facilmente você vai encontrar esse tipo de caldeira numa indústria de arte material. Tá? Então a fornalha, ela fica aqui dentro, aqui embaixo, aliás. Toda combustão é realizada aqui. E aí o gás de combustão, ele vai subindo, e aqui passa toda a tubulação da caldeira, ó. Tudo exposto aqui, ó. Então é isso aqui, ó. Então você precisa de muita área, né? Como você tem muito combustível disponível, aí você tem uma área muito grande. Então, se você tem isso daqui, você consegue gerar muito vapor. Por isso que esse tipo de caldeira normalmente é utilizado para geração de potência. Você tem muito vapor e você consegue muita pressão e temperatura mais alta com ela. Certo? Mas quem que vai usar uma caldeira dessa? Quem tem muito combustível para queimar. Certo? Ou quem está interessado em gerar potência para vender. Ninguém vai fazer isso aí para tocar parte de não sei o quê, trocador de calor, não vai, porque aí não compensa. Tá certo? Ó, a instalação é muito mais complexa. Isso daqui é a caldeira. Tá? Se a gente comparar com a caldeirinha que se coloca na picapezinha aí, olha a diferença. Tá? Mas é outra realidade, é outra situação. Mas isso daqui é a caldeira. Então ela é construída no local, né? Você tem o projeto e o projeto é executado no local da caldeira. Aqui, ó. Então esse aqui é o esquema, tá? O aquecimento gera o vapor e você tem um balão lá em cima, um balão inferior e um balão superior, tá? Realimentação de água e aí fica circulando aqui e gerando vapor, certo? De novo, se faltar água aqui, vai pressurizar esse balão e a hora que o negócio explode, tá? Normalmente, caldeira flama tubular ou fogo tubular,
produz vapor saturado e água tubular também consigo gerar vapor saturado. Só que volta aquela questão, poxa, eu vou comprar um equipamento desse tamanho, vou instalar um equipamento desse tamanhozão para fazer vapor saturado, aí não compensa. Então, não vou falar 100% das vezes não, mas que aí eu não sei todos os casos existentes, mas normalmente a água tubular é para geração de potência, né? Para compensar o que você tem aí. Aí a questão da temperatura aí, ó, 400 graus, já passou isso já faz tempo, né? Até porque você tem turbinas que trabalham a 700 graus. Então você tem que alimentar a turbina com vapor a 700 graus, com vapor supercrítico. E como é que você chega nesse vapor? Com a caldeira. Então tem que chegar pelo menos nesse nível aí, tá? Aí a questão de combustível, de novo, em relação ao fabricante, né? Mas você tem os 3 tipos aí, madeira, óleo e gás, né? E essa aqui é aquela comparação que a gente tem entre caldeira flama tubular e água tubular. Essas duas são as que vocês vão encontrar com maior frequência numa instalação industrial. Agora deixa eu passar o outro aqui, ó. Vamos lá. Aí agora, como a gente tem as tecnologias mais novas, né? Eu achei esse material aqui desde faz uns 3 anos já que eu usei. E eu achei bem interessante. É o seguinte: agora a gente tem as tecnologias mais novas, né? A forma como você injeta a energia. E antigamente você tinha o quê? É pegar um pedaço de madeira, queimar e essa é a minha fonte de energia, né? Então, ou seja, as primeiras caldeiras nem óleo não tinha. Houve, lá no histórico tem, mas houve um período que conseguiram dar um salto de eficiência na caldeira. Isso aconteceu quando? Quando um cara teve a brilhante ideia de misturar óleo na serragem. Aí conseguiu atingir uma temperatura um pouquinho mais alta. Aí ele, aí virou um super-herói da época, tá? Aí alguém inventou, falou, se eu consigo colocar o óleo na serragem, vou colocar só o óleo. Aí pronto, aí deu mais um salto, e assim por diante. Aí agora a gente está na fronteira aí de novas tecnologias, né? A nuclear tem aí seus prós e contras, né? Só uma pergunta, vocês são a favor de energia nuclear ou contra? Sim, bem usado. Eu era contra, mas eu estou contra. O que te fez mudar de opinião? Assim, a tecnologia nuclear dela é gigantesca, é uma das energias mais seguras, porque se você for olhar a taxa de mortalidade que vem dessa energia das outras, ela é muito mais segura. O problema é que quando tem algum problema, é um dia problema, né? Aí a taxa de mortalidade passa toda Aí você fica 200 anos matando o cara. Ou mata ele, apaga a mãe dele, o filho dele, o neto dele. Brincadeira. Mas vamos lá. Assim, a gente, fala assim, a gente como humanidade, a gente está cada vez mais precisando de energia, né? Só olha para dentro da sua casa. Você não levanta mais para mexer na televisão, tá certo? Hoje o pessoal não quer nem apertar botão para acender a luz. Tudo isso come energia. Tudo isso come energia, tá? Então a gente está cada vez mais precisando de energia. Combustível fóssil, né? Você tem aí toda a ideia ambientalista, aí, etc. Não sei o quê. Mas combustível fóssil ainda vai durar muito tempo, tá certo? Eu coloco aí muito tempo, mais de 40 anos, muito mais, né? Não está assim beirando o limite aí da fronteira, não, mas vai durar muito tempo. Agora, a parte elétrica é interessante? Vocês conhecem alguém que tem carro elétrico? Ou híbrido? Qual que é que tem? É o
Fusion. Não, qual que é o da Toyota, não é É o Prius. 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 Já chegou o tempo de validade da bateria? Não deu certo. Pois é, esse ainda é um problema. Então hoje, por exemplo, quem tem Ford Fusion está pistola com a Ford. Por quê? A bateria é mais cara que o carro. Ué. Todo mundo fala do Tesla e tal. Beleza, vai trocar a bateria se der problema. É mais fácil botar fogo no carro. Ué. É porque a placa inteira, meu pai tem oficina e ele teve uma parceria com a Jack, que tem carro elétrico, né? Aí lá, se estragar a bateria são vários quadradinhos, vamos dizer assim. São os módulos. Os módulos. Se estragar um módulo, você não consegue substituir. Não. Você tem que substituir tudo. É igual essa plaquinha aqui, ó. Tá vendo essa plaquinha solar aqui, ó? Tá vendo? Tem um monte de módulo aqui, ó. Se queimar um desse daqui, a placa inteira para. Se der problema em um aqui, ó, aí tem algumas placas que ela para inteira, ou a linha, ou a coluna, ou placa para a placa inteira. Então ainda, a energia elétrica fotovoltaica é boa. Ó, se eu falo assim, dessa placa fotovoltaica, uns 10 anos atrás, era uma coisa absurda. Quem que tinha isso? Ninguém. Só o governo que tinha. Aí o governo não está nem aí se gasta, se não gasta, né? Estamos nós aqui para abastecer o governo, né? Então, uma placa solar dessa era absurdamente cara. Uma placa de 200 kWh dessa daí, ó, custava em torno de uns 10 anos atrás, R$ 1.200, R$ 1.300. Uma placa dessa aí. Hoje, uma placa dessa, de 250, 270 kWh, custa 600, 400 reais. Se você importar da China direto, você paga mais barato. Ou seja, então ficou acessível. Muito mais acessível. Tá? Apesar de que a gente está falando isso aqui, ó, placa solar com maior eficiência hoje é 15%. Tá certo? 15% de eficiência, a gente está falando da placa. Você ainda tem eficiência do inversor, eficiência da instalação, eficiência dos cabos, mas da placa 15%. Ou é chinesa ou é coreana. Você tem umas placas alemãs e francesas e americanas que chegam a 13%, 12%. Tá? Então o limite hoje a gente está falando de 15%. Então a gente vai precisar de energia. Aí você tem a energia solar, né? A fotovoltaica, que é essa aqui, e a solar térmica. Aí a solar térmica, que é esse sistema aqui, ó, de espelho, aí agora espelho mesmo, tá vendo? Aí isso daqui já está sendo utilizado como fonte de energia para geração de vapor. Se tiver uma termoelétrica desse jeito aqui, ó, aí eu falo, pode tacar à vontade. Tá certo? Por quê? Porque aí o seu combustível é barato. A instalação ficou mais cara? Beleza, mas só que você dilui isso em 50 anos. Né? Ninguém vai construir uma usina de energia e pagar a vista. De novo, quem paga uma usina de energia? A gente. É o governo. A gente paga. Vai injetar isso na conta. E aí fica 50 anos pagando. Tá certo? Aí você tem esse tipo de sistema aqui agora. Ó. Como que ele gera essa energia? Aqui, ó. Vocês já brincaram de pegar a lentezinha de não sei o que, e focar assim, sair queimando folha, queimando formiga, né? Hoje não pode queimar formiga mais não, mas quando um tempo atrás a gente queimava formiga, queimava os dedos do outro, né? Você concentra a energia do sol num lugar só, numa região menor. E aí você consegue fazer isso para gerar vapor. Ó. Então você tem uma tubulação aqui, deixa eu pegar uma imagem aqui, ó. Aqui, ó. Essa daqui é uma planta de geração de vapor. Então você tem um espelho aqui,
Aqui por dentro, ó, você passa o seu fluido térmico. Aí é um óleo, é uma solução de salina, sei lá, qualquer coisa assim. Que ele consiga armazenar muita energia. Então esse fluido, ele pega a energia solar desde aqui até lá nas cucuias. Olha lá, olha lá. Essa daqui é um outro sistema. Ele reflete a energia solar aqui, ó, e distribui para cá, ó. Mas esse daqui, ó, esse daqui é um por um, ó. Esse daqui converge a energia solar aqui para esse ponto aqui, ó. Então você tem o que a gente chama de fazenda solar, ó. Então aqui você tem 1, 2, 3, 4, ou seja, tantas fileiras aqui. Aqui passa um tubo com óleo térmico e aqui são os espelhos, ó. Então você tem a forma de captar energia térmica solar. Beleza, e agora o que você vai fazer com isso? Aí agora isso vai ser o meu, vamos dizer assim, meu combustível. Opa, vou pegar outra imagem aqui, ó. Essa, tá vendo? Então esse é o meu combustível. Então eu tenho um fluido térmico muito quente aqui, ó. Tá certo? Aí agora aquela questão do circuito secundário que eu perguntei para vocês lá de termodinâmica. Você tem um circuito de água, você tem um circuito de mercúrio. Agora aqui não, você tem um circuito de óleo e um circuito de água. O circuito de óleo, para que é? Para você pegar a energia solar, ou óleo, ou solução salina. Aí esse circuito, ele passa por um trocador de calor e aqui que você gera o vapor. Então ele faria o papel da fornalha, do queimador, etc. É um trocador de calor. E aí o vapor, você gera a turbina, pronto, gera energia. Tá vendo? Então se tivesse uma termoelétrica dessa forma, pelo menos em relação ao combustível, aí você não teria flutuação de mercado, nem nada, né? Já que é energia solar, tá certo? E aí você tem um circuito primário, circuito secundário. A sua geração de energia estaria aqui, ó. Agora, então você tem esse modelo aqui, ó, de captação de energia solar, que é esse daqui, ó. Né? A gente faz isso em casa. Para quê? Para esquentar a água da piscina. A água da piscina é desse jeitinho aqui, ó. Assim, não tem um espelho, né? Não tem espelho, tem aquelas placas plásticas pretas, que aí ela absorve bastante energia, né? E aí por convecção natural ela vai circulando. Você guarda um pouquinho de água na caixa d'água térmica que estiver lá em cima, aí você tem, para a maioria dos casos, aí você tem autonomia para uns 4 dias de chuva, você ainda continua tendo água quente no chuveiro, né? Mas você conseguiu armazenar energia, tá certo? Então a gente vai precisar de energia. Essa é uma alternativa? Eu acho isso aqui, ó, mais viável. Aí a questão nuclear, menos perigoso que a nuclear. Só que a nuclear gera muita energia. Gera energia para dar pau. Nossa senhora. Nossa senhora, a energia nuclear é uma energia absurda. Pode ser feito em qualquer lugar, né? Não tem problema de... Assim, se... Aí é a questão geopolítica, tal, etc. Mas se construísse energia nuclear num lugar que não mora ninguém, só mora ali perto, ali, só o pessoal que trabalha, aí eu ficaria mais tranquilo. Se desse crepe, muda todo mundo no ônibus, já corre, vai embora. Não tem cidade do lado, tá certo? Não tem comunidade do lado. Tá lá, pega uma ilha lá não sei na onde, lá e põe lá. Fala em energia nuclear, está falando de fusão ainda. Porque agora na China estão usando lá uma fusão. Já passa dentro do sol. Então, aí você vai botar isso. Você vai morar do lado de uma usina dessa? Tem louco, tem louco. Vocês assistiram na Netflix, tem um documentário lá sobre a usina lá dos Estados Unidos, que é a Three Mile.
Vocês já assistiram esse documentário? Depois você assista. A mulher abria a janela, a usina na frente dela. Aí no dia que rompeu lá, que começou a vazar, aí falaram que não sei o que, não, vou dar spoiler, não deixar pra vocês. Mas é complicado, assim. Se tiver usina num lugar que não tem ninguém, né? Mas vai acabar com o meio ambiente. Menos mal. Não vai matar. Não vai matar a gente, né? Não vai matar a gente pode reconstruir o meio ambiente. Agora, se matar a gente, quem vai reconstruir o meio ambiente? Ninguém. Depende também, né? Tem um filme de Fukushima. Tem, Fukushima. Você viu? Vi. Aquilo lá é japonês, né? Se estoura uma usina que alguém fica para tentar recuperar a usina. Não fica, é complicado. Então, assim, a usina nuclear, ela tem essa questão que é muita energia num espaço pequeno. É energia absurda. Só que você tem que ter um controle absurdo. Tá? Depois vocês assistam lá na Netflix, é interessante o documentário. Agora essa daqui, teoricamente, é uma energia, aí realmente é uma energia mais limpa. Mesmo em caso de um acidente, não vai ter a contaminação que você tem na energia nuclear. Tá? E você consegue gerar isso aqui. Então esse tipo de situação aqui, não só a energia solar térmica, mas essas fazendas de solar fotovoltaica, aí estão ficando mais comuns, porque a placa fotovoltaica está ficando mais barata. Então no Brasil já tem algumas fazendas solares como essa aqui, não térmica, a fotovoltaica, tá? Uma placa fotovoltaica tem uma vida útil aí de uns 10 anos, uns 10, 12 anos, normal, tá? Se não acontecer nada com ela, nenhum imprevisto. Então essa daqui é uma outra forma de geração de energia. Você chega aí, aqui o fluido de trabalho chega facilmente a 700 graus, né? Normal. Você tem vários modelos aí, é uma outra alternativa para você conseguir gerar energia, em vez de ter termoelétrica a combustível fóssil, tá? Então esse elemento faz o papel da caldeira. Você não tem mais caldeira nesse sistema agora. Na verdade, você esquenta, você aquece um fluido primário e troca calor com o seu fluido secundário, né? Aí a desvantagem aqui que um artigo aqui ele comenta: alto custo. Alto custo você bancar de uma vez, né? Mas uma hidrelétrica também tem alto custo, se você pensar assim. Só que uma hidrelétrica fica o quê? 40 anos pagando, né? Às vezes você vai pagar o quê? Também 40 anos, 30 anos pagando, 20 anos pagando, né? A casa da gente paga em 20 anos. Uma usina pode durar 40 anos de financiamento e fica pagando o resto da vida, né? De acordo com o Delfim Neto, ele falar que dívida você não paga, você rola. Vocês já ouviram esse jargão dele. Isso é quando ele era ministro da Economia, não. Ele falava que dívida você não paga, você rola. Então você negocia, fica negociando, fica o resto da vida negociando. Tá certo? Então essa é mais uma alternativa, tá? Para a gente tentar suprir nossas necessidades de energia. Porque todo mundo quer ligar o celular, né? Todo mundo quer mexer na televisão 60 polegadas. Tudo isso come energia. Aqui a gente tem, vamos dizer assim, essa pequena diferença, né? Tem luz, tem energia solar. Mas lá é questão de sobrevivência mesmo, tá? Então, assim, a gente está precisando cada vez mais de energia. A forma que a gente tem na emergência da falta de energia elétrica é a termoelétrica. A termoelétrica girou caldeira. A caldeira que a gente tem hoje no Brasil ou é gás, ou é óleo, ou é combustível sólido. Tá certo? E aí é basicamente esses dois tipos, água acumulada e água acumulada. Na verdade, para geração de potência é só a região ponto que a gente viu. Vocês vão encontrar lá em Goianésia, na Jataí, onde tem
produção de cerealista, cana-de-açúcar, milho, resíduo vegetal, onde você vai encontrar esse tipo de caldeira para geração de potência. Tá joia? Beleza, gente? Perguntas aí? Mais alguma pergunta? Então, se vocês puderem assistir, quem tiver oportunidade, assista lá na Netflix. Eu não estou fazendo propaganda para Netflix não. Mas é interessante, assim, é sempre bom a gente ver todos os lados da história. Tá? Uma coisa é a história que você vê na mídia, outra coisa é a mesma história contada por alguém que viveu. Sentiu na pele, teve que correr, com medo da coisa explodir, sei lá. Aí a gente consegue tirar melhores conclusões. Meus amigos estão falando sobre uma flexibilização por causa do